A única coisa que eu tenho percebido em todo esse tempo que eu tenho trabalhado aí pela Uber é que a Uber é a que comanda tudo. Ela faz do jeito que ela quer. Com os impostos, com o governo, com a gente. Tudo é do jeito que ela quer. Ela paga como ela quer, quando ela quer, do jeito que ela quer. E do jeito que a Uber faz é o que vai prevalecer, sempre, em todo lugar. Não é só aqui no Brasil. Agora a Uber decidiu aí não pagar mais pelo uso do viário em São Paulo. Parece que pagava ali alguns centavos por quilômetro rodado de todos os motoristas. Algo em torno de 240 milhões, se eu não me engano, foi pago em 2022 para a Prefeitura de São Paulo. E agora decidiram que não vão mais pagar. Foram para a Justiça e agora a própria Justiça decidiu que não é mais necessário pagar. Agora, fala para mim, por que a Uber pagou até quando ela quis? E agora ela não vai pagar mais. Lógico que vão ser movidos processos, vão fazer de tudo aí para que volte a pagar, uma vez que a gente entende que isso é mesmo necessário. Mas ela só faz do jeito que ela quer, quando ela quer e como ela quer. Aqui para nós, como motorista de aplicativo, ela decidiu que não é mais por quilômetro, não é mais um minuto, não é mais o tempo que você fica ali muitas vezes preso no trânsito, é do jeito que ela quer. Se ela decidiu que ela vai pagar aquela corrida para você R$23, ela vai pagar R$23. E às vezes o que está acontecendo aí é que aqueles R$23 acaba sendo 19. Até isso está acontecendo. Muitos de vocês estão me falando aí. Então a Uber é que dita as regras. Não é só aqui no Brasil. Lá fora também eu tenho acompanhado. A gente vê que isso está acontecendo lá fora. Agora, o que precisaria ser feito hoje com nós, motoristas de aplicativo, não vamos nem falar em governo, não vamos nem falar da estrutura maior que existe por trás da Uber. Vamos falar em nós, motoristas de aplicativo. Aquele colega que está atrás do volante ali, ele tem condição de ditar regras também. É só ele decidir não fazer aquele tipo de viagem que a Uber está mandando. Quando você decide que aquela viagem não é viável para você e você não faz, a Uber muda. Isso já aconteceu aqui na minha região, sempre acontece. Você pode ver que as viagens ruins de fazer, às vezes elas estão com um preço melhor. Então, da mesma forma como você pode pensar assim, se essa viagem está com preço melhor, tem alguma coisa aí. Porque as viagens comuns, as rotas comuns, assim como ela fala, sempre vai ser aqueles valores ridículos. Hoje, não tinha como você sair para trabalhar sem que a viagem fosse pelo menos R$10. Todas as viagens de preço mínimo deveria ser R$10. Aquelas viagens de 1 km, 2 km, 3 km, deveria ser pelo menos R$10. Aliás, todas as viagens têm que ser modificadas. Viagens longas, nem sempre as viagens longas de R$2 por quilômetro é o que é suficiente. Porque tem pedágio, tem a volta, muitas vezes você vai com o carro lotado, porta-mala. Só que essas regras são ditadas pela Uber, pela 99, pelos aplicativos. E a gente, nós motoristas, tinha sim condição de ditar essas regras. Sem pensar nas coisas maiores, mas o que acontece dentro do nosso carro. Uma vez que é a gente que coloca ali a nossa ferramenta à disposição da empresa. Então o ideal hoje seria que a gente selecionasse e escolhesse mais a corrida. Só que a gente sabe que isso não está acontecendo. E por que não está acontecendo? Porque nós somos muitos. E muitas vezes o fato da gente ser bastante, e tem muito motorista, a Uber trabalha com o que ela tem. Esse monte de motorista fazendo tudo o que ela quer. Se a gente soubesse escolher, soubesse rejeitar, se a gente soubesse cancelar, por mais que tenha ali taxa de aceitação, taxa de cancelamento, se a gente soubesse lidar com isso, muita coisa mudaria, mas a gente não sabe. Infelizmente, aqueles que escolhem a corrida, muitas vezes acabam tendo até prejuízo por estar fazendo isso, porque fica mais tempo na rua, porque se cansa mais, porque no dia seguinte já está cansado, não vai querer ficar todo aquele tempo, então acaba tendo prejuízos porque está escolhendo viagem. Por quê? Porque a Uber está ditando as regras. Por que ela está ditando as regras? Porque nós não estamos fazendo isso. Então, independente de qualquer coisa, independente do monstro que seja a Uber,
nós tinha condição de dominar. É só a gente ter conhecimento e falar assim, não, essa viagem não interessa para mim, eu não vou fazer. Esta viagem, vou fazer. Escolher a viagem. Isso seria o ideal. Só que a gente não faz isso. E aí a Uber cada vez mais ganhando, ganhando e ganhando. Ela está falando aí de um tal de 25% a média. A gente sabe que não é. Só que o que manda é a propaganda. Ela coloca pessoas influentes, como o tal do Kleber Machado aí, para falar que hoje a Uber sempre cobrou, hoje não, a Uber sempre cobrou 25%, é a média de tudo. A gente sabe que isso não acontece. Tem viagem que a Uber chegou a levar até mais de 50%. Só que o que acontece? Ela tem influência e ela consegue colocar na cabeça das pessoas, de muitas pessoas, que ela leva pouco. Leva pouco. E que na verdade nós motoristas acaba sendo muitas vezes até o vilão. E coloca até os passageiros contra a gente. Tudo isso acontecendo por quê? Porque ela está ditando as regras. Por que ela está ditando as regras? Porque a gente não consegue fazer isso. Por que a gente não consegue fazer isso? Porque muitas vezes a gente não estuda se aquela viagem ela é viável ou não. Vamos ser mais criterioso, gente? Vamos fazer isso? Se a gente fizer desse jeito, com um pouco mais de critério, as coisas começam a mudar. A gente vê aqui, o pessoal da noite mesmo, que tem um pouco mais de critério, a gente vê que às vezes a Uber, ela manda uma viagem, você não faz. Manda de novo, você não faz. Manda de novo, você não faz. Ela insiste. Ela não vai mudando para mais, não, assim, porque ela sabe que a gente também pesquisa para fazer viagem. Tem muitos motoristas que estão pesquisando, que estão, sim, insistindo em segurar. Aí a Uber sabe disso, o que ela faz? Ela manda várias vezes a mesma viagem, no mesmo valor, e já havia acontecido ela mandar um valor até menor. A Uber não é besta, gente. Ela não é besta. Ela sabe que se ela mandar o valor menor, você não vai. Se ela mandar o maior, você vai. Então ela começa a não fazer isso para não viciar você a esperar a melhor corrida. É tudo um jogo. É tudo um jogo e a gente tem que saber como que a gente vai administrar isso. Vamos pensar um pouquinho mais antes de aceitar aquela viagem ruim que você sabe que você está pagando para trabalhar, que muitas vezes você está levando o passageiro, está olhando para o passageiro, está olhando para você e fala, poxa vida, não acredito que eu estou fazendo essa viagem. Não pode acontecer desse jeito, tá, gente? Não pode ser assim. A gente tem que saber escolher, saber selecionar, e aí sim, todo mundo fazendo desse jeito, a gente acaba se dando pelo menos um pouco melhor. A Uber sabe como faz, ela conhece o Brasil, ela conhece onde ela está e ela faz do jeito que ela quer. A Uber é a empresa que domina tudo. Domina prefeituras, domina municípios, domina um monte de lugar e isso daí acaba acontecendo. Então vamos ficar mais esperto, vamos fazer isso? É isso aí, gente. Tamo junto. Acho não. Vamos trazer novidades no canal. Tenho certeza que você vai gostar. Aguardem. Tamo junto.